Bom dia. Hoje o vídeo é sobre um desdobramento da HP Sofia. A HP Sofia é a busca intensa pela sabedoria. Então nós vamos ver aqui hoje uma ideologia que é um desdobramento da HP Sofia. Essa ideologia se chama verdadismo, que é a ideologia da verdade. Então, de que se trata o verdadismo? Se trata de uma vida dedicada à verdade. Então, as pessoas vivem suas vidas e elas precisam de um sentido para essa vida. O modo de viver verdadista é o modo de viver, é o estilo de vida de uma vida dedicada à verdade. Porque o verdadismo é a ideologia da verdade. E o que seria esse modo de vida dedicado à verdade? Isso é o que nós vamos ver hoje. Então, essa vida é pautada na verdade, mas se pensa, mas que verdade? Qual verdade é essa? Bom, não se trata de uma verdade específica, mas das verdades, da verdade. É uma vida pautada na verdade, na busca da verdade. E nas provas que se encontra a verdade e se pratica a verdade. Bom, primeiro vamos a uma motivação. O que nos leva a essa ideologia verdadista? É o seguinte: o mundo precisa da verdade. Cada lugar e época diferente tem sua própria crença. Cada pessoa tem sua própria opinião. Assim, o pensamento mundial tem sido caótico. É preciso mudar isso. É preciso termos a verdade e levá-la a todo mundo. Assim, é preciso uma ideologia que busque a verdade, que tenha a verdade acima de tudo, que tenha a verdade como centro de seus pensamentos, palavras e ações, para que assim o mundo seja salvo do engano e se curve à verdade. Então, não se trata de uma verdade específica, mas de uma verdade geral. Qualquer que seja essa verdade, o mundo ele precisa ter a verdade como centro, seus pensamentos, suas palavras e ações. É preciso essa ideologia que busca a verdade. Por quê? Porque cada lugar e época tem sua própria crença. Cada lugar as pessoas acreditam. Num lugar as pessoas acreditam que as coisas são de um jeito. Em outro elas acreditam que são de outro. Numa época eles acreditam que é de um jeito. Na outra época que é de outro. Então varia em lugar e em época ao mesmo tempo. Ou seja, por exemplo, no mundo atual vários lugares têm crenças diferentes. Agora se você volta no passado, esses lugares que tem uma crença vai mudando também. Ou seja, vai mudando conforme o espaço e o tempo. Então, você tem um relativismo aí. E é preciso vencer esse relativismo. É preciso que todos saibam, acreditem na mesma verdade. Porque a verdade ela é uma só. Não existem 2, 3, 4, 5 verdades, infinitas verdades. Só existe uma verdade. Sobre cada tema, sobre cada assunto, só existe uma verdade. E ela é universal. Embora ela não seja crida por todos. Embora ela não seja crida por todos. Embora seja ela maioria ou minoria, ou ninguém acredite nela, ela é a verdade. Ela simplesmente é. E cabe a nós buscar conhecer essa verdade.
sobre cada assunto, sobre cada tema. Então cada pessoa tem sua própria opinião. Uma pessoa tem uma opinião, a outra opinião diferente, a outra diferente ainda. Então nós temos aí várias opiniões, mas qual que é a verdade de fato? Cada lugar, cada época tem suas crenças, mas qual é a verdade de fato? É para isso que é para resolver esse problema que surge a Agape Sofia. É para resolver esse problema que surge a ideologia da verdade, que surge o verdadismo. Então, assim, o pensamento mundial tem sido caótico, porque cada lugar e cada época tem sua própria crença, cada um tem sua própria opinião. E isso é um caos, porque você não tem a verdade ali de maneira que seja vista por todos. Mas como que você sabe que as pessoas não acreditam na verdade? Simplesmente porque cada um acredita numa coisa diferente, e se é diferente, se uma for verdade a outra não pode, então pelo menos aí a minoria acredita numa verdade, já que as crenças elas são distribuídas conforme lugar e época. É preciso mudar isso. É preciso termos a verdade e levá-la a todo mundo. Então nós temos que mudar essa condição que existe aí no mundo. Nós temos que ter essa verdade. Nós temos que encontrar, nós temos que saber essa verdade e levá-la a todo mundo. Então são duas coisas que nós precisamos ter. Nós precisamos primeiro saber essa verdade, buscar essa verdade, ter essa verdade conosco e depois levá-la a todo o mundo. Assim, é preciso uma ideologia que busque a verdade, que tenha a verdade acima de tudo. Porque só buscar de maneira superficial não nos garante que a gente encontre. Nós temos que colocá-la acima de tudo. Tanto para encontrar, como também porque se uma coisa é verdade, ela está acima das outras coisas. As outras são mentiras. Então a verdade está sempre acima das mentiras. Ela tem uma supremacia, ela é hierarquicamente superior a qualquer mentira. Que tenha a verdade como centro de seus pensamentos, palavras e ações. Então, essa ideologia ela tem que nos trazer a verdade tanto no pensamento, primeiro no pensamento, depois nas nossas palavras e depois ainda nas nossas ações. Do pensamento para as palavras e ações. Assim que deve ser. Para que assim o mundo seja salvo do engano. Se concluirmos a nossa tarefa com êxito, o mundo seria salvo do engano e se curvaria à verdade. Muitas pessoas valorizam mais o prazer, a fama, o sucesso, o partido, a direita, a esquerda, o centro, o grupo social do que a verdade. Temos que pôr a verdade no centro de tudo, pois ela é mais importante do que tudo. Então, as pessoas elas valorizam, principalmente no nosso século, na atualidade, elas valorizam assim, mas o prazer, elas querem fama, elas querem dinheiro, elas querem sucesso, elas querem o interesse do partido, da direita, da esquerda, do centro, do grupo social, mais do que a verdade.
Então as pessoas se apegam a essas coisas, não que elas não sejam importantes, não que você não tenha que ter essas coisas, mas não que você não tenha que ter dinheiro, prazer, fama, sucesso, nem partido, não que você não tenha que ter isso, mas que isso não pode ser a sua prioridade. Isso não pode ficar em primeiro plano. O primeiro plano é a verdade, que está acima de tudo, pois ela é mais importante do que tudo. De que adianta você buscar essas coisas se não tiver a verdade? Qual o sentido da sua vida? Que sentido você dá para a sua vida se não pela verdade? Se você não tiver a verdade, você não tem certeza de nada. Se você não tem certeza de nada, você pode estar na ilusão. E se você pode estar na ilusão, então a sua vida não faz sentido? Tem que ter um sentido para a sua vida. E esse sentido está na verdade. Então só com a verdade você pode ter isso. Nossa sociedade é hedonista. Só busca o prazer, deixando a sabedoria e o conhecimento de lado. Então é a nossa realidade, né? A nossa sociedade ela é muito, extremamente hedonista. Ela está buscando prazer, 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 prazer. Mas ela deixa a sabedoria e o conhecimento de lado. Muitas pessoas só estudam se isso for dar a elas dinheiro para com isso ter prazer. Então elas não estão buscando conhecimento, elas não estão buscando a sabedoria. Elas estão buscando algum conhecimento, alguma sabedoria apenas para ganhar dinheiro e ter prazer com isso. Então ela não busca a verdade. E assim, isso explica o porquê do nosso mundo estar do jeito que está esse caos. Porque sem as verdades, nós não temos norte. Sem as verdades, nós não temos como saber o que são as coisas, como nos portar, como nos comportar, como agir, como as coisas devem ser. E acaba que cada um fica numa crença diferente, cada um fica numa coisa diferente. E acaba que isso faz com que o mundo fique caótico. As pessoas ficam na ilusão e cometam erros e erros e erros. E esses erros vão se propagando e o mundo vira um caos. É por isso que o mundo está um caos. Quando que o mundo começou a evoluir num sentido assim material? Quando as pessoas começaram a buscar a verdade. Quando teve o Renascimento, depois o Iluminismo, as pessoas começaram a se voltar para a filosofia, se voltar para o conhecimento, e com o Iluminismo se voltando para o conhecimento, e depois aí surge a ideia de pensamento racional, a ideia de empirismo, a ideia de verdade científica. Aí que as pessoas começaram a buscar a verdade, as coisas começaram a andar, o mundo começou a evoluir materialmente, com a verdade. Sem as verdades, nós ficamos no escuro, nós ficamos no breu. Só a verdade que traz luz e iluminação para que a gente mude o mundo, para que a gente construa as coisas, para que a gente faça as coisas. E principalmente para que a gente tenha um sentido de viver, de ter as coisas. O sentido de dar um sentido das coisas para a nossa vida. Assim, a sabedoria e o conhecimento estão sendo deixados de lado na nossa época. As pessoas só querem saber do prazer. Assim, os verdadistas devem viver para a verdade, serem fiéis à verdade e disciplinados, buscando a verdade para a salvação do mundo. Então, os verdadistas, o que eles devem fazer?
eles devem viver para a verdade. Aquela verdade que eles encontrarem. E não somente isso, mas para a busca da verdade, para a busca das verdades. Os verdadeiros devem viver para a verdade, em função dela. Serem fiéis à verdade, ou seja, as verdades que eles encontrarem, serem fiéis e disciplinados, buscando a verdade para a salvação do mundo. Então as verdades é que vão salvar o mundo. O mundo não vai melhorar, o mundo não vai evoluir enquanto não tivermos conhecimento, sabedoria, enquanto não tivermos as verdades que vão nortear o mundo para que o mundo fique bem, para que o mundo seja salvo. É esse o sentido de salvação aqui que eu dou para essa coisa. Quando o mundo conhecer as verdades sobre as coisas, quando o mundo tiver as verdades e as praticar, aí sim ele vai ter uma salvação. Por isso, deve-se juntar pessoas que trabalhem para encontrar a verdade e reúnam recursos de forma a financiar as pesquisas de busca da verdade. Deve-se criar uma academia verdadista com cursos de pessoas extremamente eruditas e preparadas para encontrar verdades absolutas, e assim construir um conhecimento totalmente seguro para a humanidade. Essas pessoas devem agir não por dinheiro, mas pela ideologia da verdade. Devem viver buscando as verdades, com a ideologia da verdade incorporada nelas. Essas pessoas devem constantemente estar estimulando umas às outras a buscar a verdade. Elas ganharão como recompensa um conhecimento seguro, como nunca se viu na história da humanidade, e entrarão para a história como pessoas que conquistaram as verdades para o mundo. Então, para que o mundo chegue às verdades, para que o mundo melhore, ele evolua, você precisa juntar pessoas que trabalhem para encontrar a verdade. Então, o primeiro passo é ter pessoas que vão trabalhar ali para encontrar a verdade, para encontrar as verdades. E elas vão precisar disso para quê? Elas vão precisar de meios para obter essas verdades. Porque existem verdades que podem ser encontradas pelo pensamento, existem verdades que pela experiência a gente encontra, existem verdades que pelo pensamento junto à experiência conseguimos encontrar, mas existem verdades que exigem tecnologia, equipamentos, técnicas, uma academia, discussões, desenvolvimento. E essas verdades, elas vão necessitar de recursos para financiar as pesquisas de busca da verdade. Então, as pessoas, além de trabalhar, elas devem obter recursos para, com esses recursos, financiar as pesquisas de busca da verdade, para comprar equipamentos, contratar cientistas, contratar especialistas, para que eles façam esse trabalho e com isso se alcance as verdades que se estejam buscando. Deve-se criar uma academia verdadista com cursos e pessoas extremamente eruditas e preparadas para encontrar verdades absolutas. Então deve-se ter uma academia, um conjunto de pessoas unidas, juntas, formando essa academia. E essa academia terá diversos cursos e pessoas, tem que ter diversos cursos e pessoas extremamente eruditas, pessoas que tenham muito conhecimento, que saibam dos assuntos que elas estão dizendo e preparadas para encontrar verdades absolutas. Então, cursos e pessoas eruditas preparadas para encontrar verdades que sejam absolutas,
Porque uma verdade, se ela não for absoluta, ela é de pouca utilidade. Se a verdade ela não é uma verdade absoluta, ela nem é verdade. Mas assim, um conhecimento que não é uma verdade absoluta, ele pode ser útil para depois se desenvolver com o potencial de se tornar uma verdade absoluta. Mas se ele não for, ele é inútil. Então eu preciso de verdades absolutas, verdades certas, exatas, que não tem nenhuma dúvida. Porque se você tiver dúvida, aí então pode ser, pode não ser. Qual a utilidade disso? Então tem que ter certeza. A necessidade da certeza. O caminho da verdade, o caminho da certeza. Isso é o que temos que procurar, é isso que temos que buscar, não importa o quanto nos custe, não importa o quanto nos custe de trabalho e de recursos. Nós temos que encontrar as verdades absolutas, porque são as verdades absolutas que vão dar sentido para nós, vão dar sentido para o mundo, e são elas que vão nos tirar da ignorância e trazer a evolução e a melhora do mundo. Então, e assim construir um conhecimento totalmente seguro para a humanidade. Concurso e pessoas eruditas, extremamente eruditas e preparadas para encontrar verdades absolutas. Com isso, a gente constrói um conhecimento totalmente seguro para a humanidade. Essas pessoas devem constantemente estar estimulando umas às outras a buscar a verdade. Então, uma pessoa está incentivando, estimulando a outra a encontrar a verdade. Então, uma pessoa se dedicando e fazendo umas às outras, influenciando umas às outras a se dedicarem para encontrar a verdade. Elas ganharão como recompensa um conhecimento seguro como nunca se viu na história da humanidade. Então, com isso, nesse projeto, nós poderemos alcançar um conhecimento seguro como nunca se viu na história da humanidade. Tão seguro como nunca se viu. E entrarão para a história como pessoas que conquistaram as verdades para o mundo. Então é uma grande recompensa, tanto ter um conhecimento seguro como nunca se viu, como entrar para a história como pessoas que conquistaram as verdades para o mundo. Isso é extremamente gratificante, extremamente importante e maravilhoso. Precisamos das luzes do conhecimento para iluminar sobre as trevas da ignorância que encobrem e corrompem a humanidade. Precisamos nos libertar da escravidão da ignorância, sermos sábios e vencer as cadeias que nos prendem de ver a verdade. Então, isso me lembra um pouco o mito da caverna de Platão. Nós precisamos das luzes do conhecimento para iluminar sobre as trevas da ignorância que encobrem e corrompem a humanidade. Então, existem trevas de ignorância que estão encobrindo e corrompendo a humanidade. Nós precisamos das luzes do conhecimento para iluminar sobre essas trevas da ignorância. Assim, nós precisamos nos libertar da escravidão da ignorância. Mundo na ignorância. As pessoas na ignorância. Elas têm que se libertar dessa escravidão da ignorância, para que sejamos sábios e possamos vencer as cadeias que nos prendem de ver a verdade. Então, essa escravidão ela não pode continuar. A ignorância não pode continuar nos escravizando. Nós temos que ser sábios e vencer essas cadeias que estão nos prendendo de ver a verdade, de ver a realidade. A realidade que está lá fora da caverna, como diz o mito de Platão.
o mito da caverna de Platão. Então, o que o verdadismo busca? Ele busca a descrição exata dos seres e dos fenômenos. Quais são os lemas, como que ele trabalha? Ele trabalha com a descrição exata dos seres e dos fenômenos. Ele trabalha com o realismo, o anti-otimismo e o anti-pessimismo, o realismo equilibrado. Então, não podemos ser otimistas nem pessimistas, temos que ser realistas. É com isso que o verdadismo trabalha, é com isso que a verdade trabalha, com a realidade. A verdade é a realidade tal como ela é. Nosso pensamento é verdadeiro se ele corresponde à realidade tal como ela é, como disse Aristóteles. A verdade, então nós temos que ter como o seguinte lema: a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Então, a verdade ela deve estar acima de tudo. Então nós temos que ter conosco a verdade, toda a verdade, tudo que é verdade. Se a gente fala de uma verdade, não podemos omitir, tem que ser toda a verdade e nada além da verdade. Coisas que não são verídicas, coisas que não são verdadeiras, coisas que não têm a ver, elas não entram. Então nada além da verdade. E isso deve ser feito, custe o que custar, doa a quem doer. Não podemos ter custos para a verdade. E não podemos também nos importar com as consequências que virão para as pessoas. E isso que significa doa quem doer. Então, custe o que custar, doa quem doer. É a verdade. E a verdade deve ser crida, deve ser dita, deve ser praticada. Se for falar mentira, um outro lema, um outro princípio que nós temos aqui. Se for falar mentira, não fale nada, ou desconverse, distraia-o de assunto, mas não minta. Então, uma das coisas que os verdadistas devem ter é não mentir. É melhor não falar nada ou desconversar, distrair, mudar de assunto, mas não minta. Porque a mentira ela corrompe a verdade. A mentira ela corrompe o pensamento, ela corrompe o mundo, ela sai da verdade. Ela traz a ilusão para o mundo. Traz o engodo, o engano, a mentira. Temos também que buscar o método certo de se conhecer a verdade, desenvolvendo-se uma epistemologia avançada. Então precisamos de um método certo, correto, de se conhecer a verdade. Para conhecermos as verdades, precisamos de um método certo, correto, para conhecer a verdade. Para isso precisamos desenvolver uma epistemologia avançada. A epistemologia é aquela que trata do conhecimento. Ela que estuda o conhecimento. Como podemos conhecer? Então, qual o método teremos para conhecer? E para isso, precisamos de uma epistemologia avançada para conhecer a verdade. Mais um princípio verdadista: ter uma atitude reflexiva diante da vida, diante dos problemas, diante das pessoas,
diante das coisas simples e diante do mundo. Então temos que ter uma atitude reflexiva, isso diante da nossa vida que nós estamos vivendo, ter uma atitude reflexiva, refletir em relação à nossa vida, refletir em relação aos nossos problemas e diante dos nossos problemas, refletir sobre as pessoas, diante das pessoas, diante das coisas simples, inclusive das simples, tanto das simples como das complexas. Mas das simples, coisas simples, nós também temos que refletir sobre elas. E diante do mundo, nós temos que ter uma atitude reflexiva diante do mundo. Temos que ter também um pensamento crítico investigativo. Não adianta o pensamento ser só crítico, a pessoa criticar por criticar, ou a pessoa não criticar por não criticar e sair acreditando. Então a pessoa não pode ser crítica nem crédula, não pode ser cética nem crédula. Ela tem que ter um pensamento crítico investigativo. O que é crítico investigativo? É uma maneira, esse crítico não significa exatamente uma crítica, mas uma crítica no sentido de verificar se aquilo é verdade. Ele não aceita aquilo prontamente. Ele tem um ponto de vista crítico sobre aquilo, que ele reflete, que ele investiga, que ele busca a verdade sobre aquilo. Isso é o pensamento crítico-investigativo. É um pensamento que critica no sentido de duvidar e de buscar a verdade, de investigar se aquilo procede, se aquilo de fato é real. Isso é um outro princípio da ideologia da verdade, do verdadismo. Precisamos também estudar as coisas e ensinar as pessoas. É um outro princípio verdadista. Você estuda sobre as coisas, você estuda sobre a realidade, você estuda sobre as coisas e você ensina as pessoas. Você não guarda o conhecimento só para si, você transmite o conhecimento, você propaga o conhecimento. Então você busca o conhecimento para si e busca propagar esse conhecimento. Assim as pessoas vão se tornando mais conhecedoras, mais sábias, e vão passando umas para as outras e a sociedade vai melhorando. É a verdade sendo transmitida às pessoas, a verdade sendo irradiada de você que tem ideologia da verdade para as outras pessoas. Irradie isso para as outras pessoas, irradie verdade para as pessoas, irradie sabedoria, irradie conhecimento. Buscar tornar a todos verdadistas. Então, às vezes as pessoas pensam, a pessoa tem ideologia, mas ela não pode fazer com que todo mundo acredite naquilo, ela não pode fazer que todo mundo seja aquilo. Mas aqui é diferente, aqui se trata do verdadismo, da ideologia da verdade. Então, nós devemos buscar tornar a todos verdadistas, buscar tornar a todos pessoas que busquem a verdade, que pratiquem a verdade, que vivam a verdade. Isso porque ela é a verdade, o resto é ilusão, mentira, engano, engodo, e então o resto não importa, o que importa é a verdade. Isso vale para todos, então todos têm que ser verdadistas. Nós temos que adaptar os gostos e interesses à busca da verdade, outro princípio. Então, se adapte à verdade, adapte os seus gostos e os seus interesses à busca da verdade. Você tem seus gostos e interesses, mas você consegue mudar isso. Nós somos seres altamente flexíveis, altamente condicionáveis. Você consegue mudar seus gostos e interesses para a busca da verdade. Basta querer se esforçar, que você consegue.
Falar do que é com as pessoas apenas o que... Outro princípio. Falar do que é com as pessoas apenas o que se tem certeza. O que não se tem certeza, talvez seja melhor nem dizer. E se for dizer, deixe claro que, pelo menos por enquanto, é uma especulação, que não se tem certeza. Investigue-o, incentive-o a buscar a verdade e investigar. Então, nós devemos falar do que a gente tem certeza. Se a gente não tem certeza, talvez seja melhor nem dizer. Se for dizer, diz que é especulação. Deixe claro isso, que é especulação, que não se tem certeza. Incentiva a pessoa a buscar a verdade sobre aquilo, a investigar sobre aquilo. Porque não se tem certeza, não se sabe, então incentiva. Se você disser, além de deixar claro que é uma especulação, incentive essa pessoa a buscar a verdade e investigar, para ela saber sobre aquilo. Evite regras, outro princípio, evite regras gerais, porque elas costumam falhar em alguns casos. Costumamos generalizar as coisas sem verificar todos os casos. E evite generalizar as coisas, porque muitas vezes não valem para todos os casos. Isso aqui tem um porém. Bom, porque nós devemos evitar regras gerais, mas não deixar de usar regras gerais. Porque as regras que são gerais, elas valem para tudo. As leis gerais, que valem para tudo, elas são extremamente importantes, porque elas têm um campo de aplicação muito grande. Então, se você tem leis gerais, você consegue aplicar essas leis em qualquer coisa. Regras gerais você consegue aplicar em qualquer coisa. Assim, elas são extremamente úteis para se conhecer verdades, para se deduzir, para se saber, para se conhecer. No entanto, elas são perigosas, por isso que a gente deve evitar. Evitar, mas também usar. A gente evita, mas quando a gente tem certeza que ela é geral, a gente deve usar e usar e usar dessas regras, porque elas são muito úteis. Então, por que evitar essas regras gerais? Porque elas costumam falhar em alguns casos. Porque as coisas não costumam ter uma regra só para tudo. As coisas costumam ter uma regra para cada coisa. Cada coisa tem uma regra diferente. Cada coisa é de um jeito. É para isso que existe especialização. Especialista. Pessoas que são especializadas naquelas coisas. Por que se tem, por exemplo, hoje tantos especialistas, tanta especialização? Por quê? Porque cada coisa é de um jeito. Cada coisa funciona de um jeito. Cada coisa tem a sua especialização. Então é preciso se especializar, ter especialista naquelas coisas, porque as coisas são diferentes. Você conhecer uma coisa não te faz necessariamente conhecer sobre outra. Então é para isso que existe a especialização. Assim, as regras gerais elas são mais raras. As regras costumam ser específicas das coisas, não gerais. Em si, então, nós devemos evitar, tomar cuidado com essas regras gerais, porque elas costumam falhar em alguns casos. E se elas falham, elas podem nos levar a engano. Então, costumamos generalizar as coisas sem verificar todos os casos. Nós fazemos muito isso, e nós não podemos fazer isso. Nós não podemos generalizar as coisas sem verificar todos os casos. Isso se chama indução. Você vê que uma coisa é de um jeito, outra é de outro, outra é de outro, então todas devem ser assim. Às vezes tem pessoas que veem um caso só e já generaliza, já fala que todos é aquilo, que todos são aquilo. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, evitar essas regras gerais. E se for generalizar, verifique todos os casos, se vale para todos. É claro que tem casos que você, com um exemplo, você consegue ver que ele é daquele jeito e consegue deduzir que os outros são também.
Mas isso é diferente da indução. Isso aí já é uma dedução. Então você vê um que você percebe que ele tem aquelas propriedades, e daí você pensa, será que os outros são assim também? Aí você faz um raciocínio lógico e deduz, sim, por causa disso, 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 todos são assim. Que é diferente de ver que um é assim e logo todos são assim, é bem diferente. Temos que ter essa distinção. E devemos evitar generalizar as coisas, porque muitas vezes não valem para todos os casos. Então evite generalizar. Muito cuidado com a indução. A indução incompleta. Porque na indução completa você verifica todos os casos, é segura. Agora a indução incompleta, ela não é segura assim. Ela é mais segura à medida que se aumenta o número de casos em relação ao todo. Ou seja, você tem vários casos daquele jeito em relação ao todo, então é provável que seja, mas a indução incompleta, ela indica só probabilidade de ser, e não certeza, não verdade. Então devemos tomar cuidado com isso, evitar generalizar. Agora, vamos falar sobre tendenciosidade. As pessoas são muito crédulas para com as coisas que combinam com sua cosmovisão e muito incrédulas para que não combinam com ela. Assim, elas só enxergam o que já acreditam. É um filtro em que reforçam suas crenças. A maioria das pessoas é assim, só veem o que querem ver inconscientemente. A realidade se forma a partir do intelecto do sujeito, mas a realidade mesmo se forma a partir do objeto. O objetivo é fazer o objeto moldar nossa visão sobre ele, e não nós mesmos. Temos que enxergar como ele é, a coisa em si, como o objeto é, a coisa em si. Isso é fácil de fazer. Quer dizer, isso é fácil de fazer? Não. Isso é difícil de fazer. A solução para isso é a pesquisa. Porque isso é difícil de fazer. Então, a pesquisa é necessária para isso, para solucionar esse problema. Quando digo pesquisa, me refiro a uma busca investigativa. Não é você ir lá e pesquisar. É você fazer uma busca investigativa. Você pode pesquisar, mas não é isso que significa. Significa uma busca investigativa. Isso que quer dizer pesquisa nesse caso. Essa busca tem que ser imparcial e objetiva. Essa busca da verdade, ela tem que ser imparcial e tem que ser objetiva. Para isso, ou é necessário ver vários pontos de vista que sejam bem diversificados, julgando-os conforme a qualidade de cada um, sendo o peso da qualidade igual para todos, ou ir por deduções lógico-matemáticas ou por outros métodos, dialético, hipotético, dedutivo, indutivo completo, indução finita e outros. Uma forma mais simples de corrigir isso, então, assim, eu vou explicar agora o problema e depois eu leio a solução e explico a solução. Então as pessoas, elas são muito crédulas para com as coisas que combinam com a sua cosmovisão. Aquilo que combina com o que a gente acredita, a gente costuma acreditar mais. A gente costuma acreditar mais fácil naquilo que tem a ver, que combina com aquilo que a gente já acredita. E as pessoas também são muito incrédulas para o que não combina com ela. Aquelas coisas que não combinam com o que a gente acredita, que é averso ao que a gente acredita, a gente costuma não acreditar. A gente costuma descartar. Assim, elas só enxergam o que já acreditam, um filtro em que reforça suas crenças. A gente acreditar naquilo que a gente já acredita, ou seja, as coisas que vêm, que combinam com as nossas crenças, a gente acredita. Aquelas coisas que não combinam, a gente não acredita.
Isso é um filtro que faz a gente reforçar as nossas crenças. A maioria das pessoas é assim. Só vê o que querem ver inconscientemente. Ou seja, você já acredita que uma coisa é daquele jeito. Você fixa que é aquele jeito. Você se apega àquele jeito de ver. Então você acaba acreditando só naquilo que você quer acreditar, inconscientemente. A realidade se forma a partir do sujeito, mas a realidade mesmo se forma a partir do objeto. Ou seja, a realidade, ela muitas vezes vai acabar se formando a partir do sujeito, a partir de nós mesmos. Mas o correto é a realidade se formar a partir do objeto. É o objeto nos fazer ver a realidade e não nós nos moldarmos aquilo que é a coisa. Nós não devemos, a realidade não deve se formar a partir do intelecto, mas a partir do próprio objeto. O objetivo é fazer o objeto moldar nossa visão sobre ele, e não nós mesmos. É claro que também nós não podemos deixar a particularidade, a aleatoriedade do objeto moldar nossa visão sobre ele. Nós temos que ter critérios para que, com o nosso intelecto, nós distinguamos o que é dele e o que é aleatório, o que é real e o que é circunstancial. E assim a gente molde a nossa visão a partir do objeto e conforme o que ele é. Conforme o que ele é realmente, não conforme o que ele está mostrando num dado momento. Temos que enxergar como ele é, a coisa em si. Então nós temos que enxergar como que o objeto é, a coisa em si, como ela é em si mesmo. Isso é difícil de fazer. A solução é a pesquisa, que é essa busca investigativa. Então, o que tem a ver tudo isso que eu disse? Não tudo o que eu disse no vídeo inteiro, mas nesse parágrafo. O que tem a ver? Tem a ver com o seguinte, que a gente acredita no que a gente costuma acreditar, né? O que combina com nossas crenças, nós costumamos acreditar nisso, o que não combina, a gente costuma não acreditar nisso. Isso a gente está moldando as nossas crenças e não o objeto. E para fazer o objeto moldar a nossa visão sobre ele, não nós mesmos, isso é difícil de fazer. E para isso a gente precisa da pesquisa, que é da busca investigativa. E essa busca tem que ser imparcial e objetiva. Ela não pode ser parcial como nós estávamos fazendo. Se combina com a nossa crença, a gente acredita. Se não combina, a gente não acredita. Isso é parcialidade. Ela tem que ser imparcial para ser objetiva. Porque a gente acreditar no que a gente quer, no que tem a ver com o que a gente acredita, é crença subjetiva, não é objetiva. Então, essa busca tem que ser imparcial e objetiva. Para isso, é necessário ver vários pontos de vista que sejam bem diversificados, juntando-os conforme a qualidade de cada um, sendo o peso da qualidade igual para todos. Ou seja, a gente deve julgar esses pontos de vista conforme a qualidade que cada um tem. E o peso da qualidade, ele tem que ser o mesmo, ou seja, a gente não pode pesar mais porque a gente quer ou mais porque a gente não quer. A gente tem que pesar essas qualidades conforme seja do próprio objeto. O peso da qualidade tem que ser igual para todos. Isso é um jeito. Outro jeito é ir por deduções lógico-matemáticas ou por outros métodos, método dialético,
método hipotético dedutivo, indutivo completo, indução finita e outros. Deduções lógico-matemáticas, por exemplo, todo paulista é brasileiro. Fulano é paulista. Então, se fulano é paulista e todo paulista é brasileiro, então fulano é brasileiro. Isso é uma dedução lógico-matemática. Esse tipo de raciocínio. Temos também outros métodos. Dialético, que tem a tese, a antítese e a síntese, onde você tem essa dialética hegeliana. Você tem uma ideia oposta que confronta essa ideia, e dessa surge outra. E vem uma outra que se confronta com ela e surge outra. E assim você vai melhorando. É um outro método. Temos também um outro método que não está aqui, mas seria o debate. Por exemplo, academias de história vão ter debates e a verdade vai evoluir, o conhecimento vai evoluir com esses debates até chegar na verdade. Então, o debate é um outro método, hipotético dedutivo, que é um método que a ciência utiliza, que você tem a observação, e da observação você tira uma hipótese. Daí você experimenta, você faz a experimentação para confirmar ou negar essa hipótese. Se ela for confirmada, ela passa a valer e ela pode ser generalizada ou não. E se ela não vale, você volta para a observação para tirar outra hipótese e assim repete o método. Assim vai se repetindo o método. Você tem um indutivo completo, que é o que você analisa todas as coisas. Por exemplo, você tem bolas de futebol no meu quarto. Você vê que uma bola é azul, outra é azul, outra é azul. Você vê que todas que estão lá são azuis. Então as bolas de futebol que estão no meu quarto são azuis. É um conhecimento seguro, porque você verificou todos os casos. Agora, se você viu 2 ou 3 bolas azuis, mas não sabe a cor das outras, não necessariamente todas serão azuis. Então, você tem que ver todos os casos. Esse é o método indutivo completo. A indução finita, que é muito usado em matemática. Se você tem uma coisa que vale para um número e vale para o próximo, vale para uma coisa e vale para a próxima, se você conseguir provar que sempre que vale para um vale para o próximo, você provou para todos. Então, por exemplo, todo par é múltiplo de 2. Você vê isso, por exemplo, com o número 0. 0 é par, é múltiplo de 2. Aí você mostra que sempre que o número é par, mais 2, que é o próximo número, também é par. Ou seja, todo par é múltiplo de 2. Claro que isso é só um exemplo, porque por definição, né, par é um número que é múltiplo de 2. Então, assim, é mais para exemplificar, mas não se usaria. Isso não é um exemplo de indução finita. É só um jeito de ver, só para você visualizar como que funciona o método. Mas o método não funciona assim, porque par já é por definição múltiplo de 2. Então você não prova que par é múltiplo de 2. Você define que par é múltiplo de 2. Então nós temos todos esses métodos aí para fazer nossas pesquisas.
Agora, e essas pesquisas são para corrigir essa tendenciosidade natural do ser humano, de acreditar no que combina com suas crenças e desacreditar no que não combina. Mas uma forma mais simples de corrigir isso é manter o nível de rigor mais igual para tudo, de uma maneira mais equilibrada. Então, você deve ter o mesmo nível de rigor para tudo, sendo o nível adequado para que se acredite apenas em verdades. Somos crédulos para o que já acreditamos, incrédulos para o que não acreditamos. Assim, para o que acreditamos, colocamos um nível de rigor abaixo do necessário, e para o que não acreditamos, um nível acima do necessário. Não podemos ser crédulos para o que acreditamos e céticos para o que não acreditamos. Usando esse método, a pessoa para de duvidar de muitas coisas que não combinam com suas crenças pessoais e para de acreditar em muitas coisas que combinam com essas crenças pessoais. O que muitas pessoas fazem é duvidar do que não combinam com suas crenças e achar que é outra coisa, sendo essa outra coisa a explicação mais provável do que combina com suas próprias crenças. Isso é mentir para si mesmo, manipular a si mesmo inconscientemente. É importante sair dessa jaula bolha ideológica e ver a verdade como ela é. Para encontrar o nível de rigor adequado, reflita sobre coisas que não têm nada a ver com sua própria ideologia, buscando saber se são verdade ou não, buscando como saber se são verdade ou não. Pense também no passado, quando você acertou ou errou, e pense na lógica, em qual nível de rigor você consegue acertar sem correr risco de errar. Esse nível de rigor também não pode duvidar do que acerta, ou seja, quando você consegue acertar sem deixar em aberto coisas que são factuais. Esse nível de rigor também não pode duvidar do que acerta, ou seja, quando você consegue acertar sem deixar em aberto coisas que são factuais. Assim, você pode encontrar o nível de rigor certo, nem para mais nem para menos, não sendo crédulo nem cético, mas equilibrado. Esse é o nível de rigor que deves usar para tudo, e é à medida que se acerta ou erra que se pode corrigir mais esse nível de rigor, de modo que fique cada vez mais próximo do adequado. Então, eu li aqui a forma simples de corrigir isso. Agora eu vou explicar isso que eu acabei de ler. Bom, uma forma simples de corrigir essa tendenciosidade que eu falei, que você acredita naquilo que combina com a sua crença e desacredita do que não combina, uma forma de corrigir isso é manter o nível de rigor mais igual para tudo, de uma forma mais equilibrada. Porque se você tem o mesmo rigor para tudo, você não vai ter um rigor grande para aquilo que não combina com a sua crença, desacreditando, ou um rigor pequeno para o que combina, acreditando em tudo que combina com a sua crença. Ou seja, isso você não vai ter mais, isso não vai acontecer mais. Deve-se ter o mesmo nível de rigor para tudo, sendo um nível adequado para que se acredite apenas em verdades. Não, existe um nível de rigor que ele é o mesmo para tudo, de modo que ele é adequado para que se acredite apenas em verdades, ou seja, ele não pode ser muito rigoroso, nem pouco rigoroso. Ele tem que ser equilibrado. Por quê? Se for muito rigoroso, você vai duvidar de tudo. Se você tiver um nível de rigor muito alto, você vai começar a duvidar de coisas que são certas. E se for um nível de rigor muito baixo, você vai começar a acreditar em tudo. Então, existe um nível de rigor adequado para que se acredite apenas em verdades. Somos crédulos para o que já acreditamos.
A gente é crédulo porque a gente já acredita, incrédulo porque a gente não acredita. Assim, para o que acreditamos, colocamos um nível de rigor abaixo do necessário. Para o que a gente acredita, a gente acaba tendo um nível de rigor abaixo do necessário para que a gente obtenha verdades. E para o que não acreditamos, um nível acima do necessário, ou seja, a gente duvida além do que já dá para saber que é verdade. Então a gente duvida demais e acaba não vendo essas verdades também. Não podemos ser crédulos para o que acreditamos e céticos para o que não acreditamos. Então a gente não deve ser crédulo para o que a gente acredita, nem cético para o que a gente não acredita. Ou seja, a gente não deve ser crédulo para as coisas que combinam com as nossas crenças, nem cético para o que não combina com as nossas crenças. Usando esse método de um mesmo rigor para tudo e o rigor adequado para se conhecer a verdade, usando esse método, a pessoa para de duvidar de muitas coisas que não combinam com suas crenças pessoais e para de acreditar em muitas coisas que combinam com essas crenças pessoais. Então a gente vai parar com esse método, a gente vai parar de ficar duvidando de muitas das coisas que não combinam com as nossas crenças. A gente vai parar de duvidar de muitas delas e vai parar de acreditar em muitas coisas que combinam com nossas crenças pessoais. Isso vai ser bom porque a gente vai ver mais a verdade, não aquilo que combina ou não combina com as nossas crenças. A gente vai ver a verdade, não o que está combinando ou descombinando. Porque tem muitos fatos, mesmo que a sua ideologia, aquilo que você acredita seja verdade, vai ter fatos que não combinam com aquilo. E do mesmo jeito, vai ter fatos que não combinam com aquilo. Bom, vai ter fatos que combinam com aquilo, vai ter fatos que não combinam com aquilo. Ambos reais. Então você não pode, o seu critério não pode ser só o que combina ou não combina com suas crenças. Ou que não combinam com aquilo que, com ideologia que seja até verdade, né? Que muitas pessoas fazem duvidar do que não combinam com suas crenças e achar que é outra coisa. Ela duvida do que não está combinando com a sua crença e ela está achando que é uma outra coisa, sendo essa outra coisa a explicação mais provável do que combina com suas crenças. Ou seja, vem uma coisa, ela não combinou, não deve ser isso não, deve ser uma outra coisa. E essa outra coisa, a coisa mais provável que encaixa ali, que combina com a crença. Isso é mentir para si mesmo. Isso tudo, essa coisa toda de acreditar no que combina com a sua crença, não acreditar no que não combina, achar que o que não combina é outra coisa e achar o mais provável do que combina. Isso tudo é mentir para si mesmo. É manipular a si mesmo inconscientemente. É importante sair dessa jaula ideológica, sair dessa bolha ideológica e ver a verdade como ela é. Para encontrar o nível de rigor adequado, agora nós vamos ver como a gente encontra esse nível de rigor adequado. Então, para achar esse nível de rigor, a gente deve refletir sobre as coisas que não tem nada a ver com a própria ideologia, buscando saber se são verdade ou não. Então, coisas que não tem nada a ver com a ideologia, a gente vai buscar saber se essas coisas são verdade ou não. Buscando como saber se são verdade ou não. Pense também, então, para achar esse nível de rigor, a gente vai ver coisas que não tem nada a ver com a nossa ideologia, e a gente vai julgar se aquilo é verdade ou não. Quando que a gente consegue saber se é verdade ou não? Quando a gente sabe se é verdade ou não, ele vai ser o nosso nível de rigor, que não vai ser tendencioso, porque não vai ter nada a ver com as nossas ideologias. Então, buscando
como saber se são verdade ou não. Pense também no passado, quando você acertou ou errou. E pense, então a gente olha também no passado, quando que eu acertei, quando que eu errei, quando que eu estava certo, quando que eu estava errando, condições. Aí também para localizar esse nível de rigor. E pensar na lógica, em que nível de rigor você consegue acertar sem o risco de errar. Ou seja, tanto passado, seu passado, quando você acertou, quando você errou, e isso junto com a lógica. Porque a nossa experiência ela é meio aleatória, meio particular. Então tem que estar junto ali com a lógica para a gente saber ao certo. Então, a gente também pensa no passado, quando você acertou, errou na lógica, em que nível de rigor você consegue acertar sem correr o risco de errar. Ou seja, olhando no passado e com a lógica, qual nível de rigor que você consegue acertar sem correr o risco de errar? Pela sua experiência e junto com a lógica. Qual que é esse nível de rigor? Esse nível de rigor também não pode duvidar do que é certo. Ou seja, esse nível de rigor não pode duvidar do que você tem certeza. Ou seja, quando você consegue acertar sem deixar em aberto coisas que são factuais. Ou seja, quando que você consegue acertar e sem deixar em aberto coisas que você já tem certeza, coisas que são factuais, sem deixar como dúvida coisas que são factuais. Esse nível de rigor ele também não pode duvidar do que é certo, ou seja, ele não pode deixar duvidar, deixar em aberto coisas que você sabe que são, coisas que são factuais. Então, esse nível de rigor não pode duvidar do que é certo e nem deixar de duvidar, ou seja, tem que duvidar do que você não tem certeza e não deixar de duvidar do que você tem certeza. Ou seja, quando que você acerta, quando que você consegue acertar sem correr o risco de errar e quando você também consegue acertar sem deixar em aberto aquilo que é factual. Assim, você pode encontrar o nível de rigor correto, fazendo esse procedimento que eu acabei de explicar. Nem para mais, nem para menos, não sendo crédulo nem cético, mas equilibrado. Ou seja, você encontrou o nível de rigor certo. Você não pode ser nem rigoroso demais, nem de menos. Nem ser crédulo, nem cético, mas equilibrado. Esse é o nível de rigor que deves usar para tudo. Esse é o nível de rigor que você encontrou aí, é o nível de rigor que você vai usar para julgar tudo. Quando que você sabe que você está certo, tendo certeza? E quando você tem certeza ou seja, tendo certeza de que você não tem dúvida daquilo que é. Quando que você sabe que não é uma dúvida, mas sim uma certeza. E você sabe que é uma certeza sem ter dúvida, sem ter, assim, você tendo segurança de não errar. Esse é o nível de rigor que você deve usar para tudo. E à medida que você acerta ou erra, você pode corrigir mais esse nível de rigor, de modo que fique cada vez mais próximo do adequado. Ou seja, você já encontrou o nível de rigor e você vai vivendo, você vai experimentando ele e vai aproximando ele cada vez mais do nível certo. Por um pouquinho eu errei, por um pouquinho eu achei que eu não tinha certeza, mas tinha. Ou então, por um pouquinho, eu achei que não tinha certeza, mas tinha certeza. Então, às vezes a coisa é e você fala que não é. Às vezes a coisa não é, você fala que é. Aí, conforme a experiência,
seja, conforme a experiência, conforme as coisas que você sabe que são ou que não são, você vai medindo, você vai chegando exatamente no nível de rigor correto para tudo. Bom, essa é a primeira parte sobre o verdadismo, sobre a ideologia da verdade. Esse é o primeiro vídeo e daremos prosseguimento aos próximos.